Shalom, Haverim! Shalom a todos, amigos que nos assistem em mais um dia. Me encontro muito feliz de poder estar ministrando aqui a palavra do Senhor. O meu objetivo não é a minha divulgação, é fazer o que eu amo, né? Tá anunciando a palavra do Senhor, né? Tá pregando a palavra do Senhor. Quem sabe tá ajudando a sua vida, né? Trazendo uma instrução, uma palavra de edificação que cause transformação, que cause mudança. Então, o meu objetivo aqui não é minha glória, mas é convidar o Espírito Santo, né? O Espírito do Eterno a estar aqui conosco, né? Em mais um dia, tá um dia frio, né? Pelo menos eu estou sentindo assim. E me encontro, como já falei, né, muito feliz. Então eu queria estar trazendo uma passagem, uma palavra aí para os irmãos, para as irmãs, no livro de Bereshit, tá? No livro de Gênesis, capítulo 22, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, do verso 1 ao 3, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então essa passagem aqui, como eu sempre digo, muito interessante. Deus já havia realizado um milagre na vida de Abraão. O filho com 100 anos, ele teve o filho que ele tanto aguardava, que ele tanto ansiava por aquele filho. E o Senhor havia abençoado, né? E colocou o nome de Isaque, que significa riso. No hebraico é literal mesmo, tá? Quando não tem essa diferença de nome comum e nome próprio. No hebraico o significado de Isaque é isso mesmo, significa riso, entendeu? No sentido mesmo, é literal mesmo. Então, assim, porque foi um motivo de riso. Imagina uma mulher de 90 anos, né? Gerando um filho. Com certeza foi um espanto muito grande ali, mas o nosso Deus, ele é poderoso para causar espanto mesmo, para deixar as pessoas admiradas com o que ele pode fazer, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então, aí chega no verso 21 aqui, do capítulo 22, que é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia, uma das passagens mais difíceis de entender, se não for a mais, porque já começa: e depois dessas coisas tentou Deus a Abraão. Primeiramente, que Deus não tenta ninguém. Caio, então o que significa essa palavra Deus tentou a Abraão? Uma coisa que eu quero passar para os irmãos, para as irmãs, como eu procurei estudar o hebraico, ainda tenho muito que aprender, não falo de forma fluente, só conheço algumas palavras assim. A gente quer o objetivo de estar ajudando a crescer na graça mais e no conhecimento. Então, quando usa esse termo tentou, não é a tradução correta. Como eu tenho procurado estudar, existem traduções, né, na nossa Bíblia que não são as melhores. A palavra de Deus, ela é infalível, tá? Mas na hora que foram traduzir, não foi um erro de Deus, não, é do homem. Porque por isso que eu falo que é importante estudar o hebraico, né, o original, até para a gente entender o significado das coisas, qual é o contexto, porque é perigoso, porque daí, se não souber interpretar, não entender o contexto, pode ser um pretexto para heresias. Por isso que é bom a gente estudar no original. Na verdade, Deus, ele provou Abraão, tá? Porque no livro de Tiago fala que Deus, ele não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal. Então deu para compreender, Deus provou Abraão, um filho que ele tanto esperava, um filho que ele tanto amava,
olha o que Deus pede para ele. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Peraí, meus irmãos. Que algo intrigante aqui. Deus aceita sacrifício humano? Gente, que isso? Que passagem difícil de entender. Como Deus vai pedir um sacrifício humano? Abraão, ele poderia ter questionado em seu coração, não, eu não vou fazer isso. Depois de eu ter recebido esse milagre, essa bênção na minha vida, Deus pede um sacrifício humano. Meus irmãos, tem coisas que Deus pede para nós que não dá para entender. E algo de interessante também é que Abraão, ele não contou para sua esposa, né? Acredito eu, estou conjecturando aqui, tá bom? Ele não contou para a esposa. Imagina se ele contasse para a esposa dele. Eu vou oferecer, você tá louco, Abraão? Você não vai, ela ia impedir ele de fazer isso. Eu vou impedir você de fazer essa loucura. Então tem coisas que nós temos que guardar. Tem coisas que só é a gente e Deus, porque as pessoas não irão entender. Como eu falei aqui, Deus provou Abraão. Deus não tolera, Deus não aceita sacrifício humano. Mas Deus estava provando Abraão para testá-lo, para ver o que havia, o que estava dentro do teu coração, do coração dele, né? E segundo fontes do Talmud, segundo alguns rabinos, como Abraão ele estava a caminho, né, lá do Monte Moriá, Satanás se apresenta como um homem velho para Abraão, e fala: o que você vai fazer? Para onde você está indo? Tal. Aí alguns rabinos dizem que Abraão ele desconversa, tal. Entendeu? O assunto, ele falou: não, eu sei bem o que você vai fazer. Eu sei bem o que você vai fazer, Abraão, porque eu estava lá quando Deus ordenou para que você fizesse esse sacrifício. Você acha que Deus é amor, que Deus faria isso, de pedir para você sacrificar, Abraão? Então Satanás que começou a colocar dúvidas. E assim é o inimigo em nossas vidas. Ele quer colocar dúvida de coisas que Deus já falou com você. Tem coisas que Deus já confirmou no teu coração e o inimigo quer colocar dúvida. Então estou aqui nesta tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã para você. Não tenha dúvida do que Deus já te confirmou. Se Ele pediu para você fazer, Ele garante. E sabe o que Abraão responde a Satanás? Eu vou fazer porque foi Deus que pediu para que eu fizesse. Eu vou fazer porque eu amo o Senhor. E Satanás desapareceu. E ele caminhou, né? Abraão caminhou ali. Deus já havia mudado o nome dele de Abram para Abraham, que o nome que era Abrão, né, significa pai exaltado, e Abraão, pai de multidões. Então Deus tirou toda a exaltação. Tinha que mudar de pai exaltado para ser um pai de multidões. Então Abraão ele teve que sacrificar aquilo que ele amava. E muitas das vezes nós temos que sacrificar sim as coisas que nós amamos, porque Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Você não tem que amar mais o seu filho, nem o seu esposo, sua esposa, nem a sua família mais do que a Deus. O nosso amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. E toda a exaltação dentro de nós, todo o orgulho tem que sair. O que você tem que sacrificar nesse dia de hoje? O que Deus está pedindo para você sacrificar nesse dia de hoje? Então, meus irmãos, para que eu possa finalizar essa mensagem, talvez você não entendeu o que Deus está pedindo para você fazer. Mas uma coisa que eu tenho para te falar nessa tarde vai ser perfeito, vai ser lindo
e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Eu creio que uma das frases que mais doeu no coração de Abraão foi quando Isaac fala, quando fala Abraão, meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não havia compreendido ainda. Alguns dizem que Isaac tinha mais ou menos 30 anos. Não posso estar afirmando, tá? Mas já era um homem. E quando Isaac faz essa pergunta, Abraão responde, Deus proverá. Talvez você não esteja vendo saída mesmo. Talvez você não esteja vendo solução para a tua vida. Mas uma palavra eu tenho para você. Deus proverá. Amém, meus irmãos? E a Bíblia fala que Abraão amarrou Isaac. Isaac poderia também ter brigado ali com Abraão, ter se soltado ali. Mas Isaac, ele representa Cristo que se entregou por nós. E quando Abraão já ia praticar o sacrifício, meus irmãos, imagina como estava a mente de Abraão. Mesmo não entendendo, mesmo sabendo que hoje a gente tem esse conhecimento que é proibido em sua palavra, um sacrifício humano, olha como o coração de Abraão estava disposto a obedecer, seja o que fosse. Será que o nosso coração está disposto a obedecer ao Senhor, seja o que Ele nos pedir? Isso é muito forte, meus irmãos. Abraão estava disposto, por isso ele foi o pai da fé. E quando ele ia sacrificar, apareceu um cordeiro. Abraão, você não precisa mais fazer esse sacrifício, porque Abraão já tinha feito o sacrifício em seu coração. O amor de Abraão por Deus era maior do que qualquer coisa que tinha na terra. Amém? Então eu deixo essa palavra aí para os irmãos, que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que não coloca nada no lugar de Deus. Amém, irmãos? Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Que o Eterno continue abençoando a vida de cada um. Shalom, shalom.